como que vocês fazem para chegar, para selecionar uma ação para compor a carteira, né? Lembrando que vocês têm um excelente desempenho aqui, fui pesquisar, vocês estão batendo o Ibovespa aí, tem um desempenho 3 vezes maior que o Ibovespa, né? Então, o que uma empresa precisa ter para fazer parte da carteira da gestora? Ó, Vinícius, nós não temos bola de cristal, o nosso negócio não é adivinhar o que vai acontecer. Então, o que a gente faz é tentar procurar simetrias. E quando você está procurando simetrias, eu vou fazer um paralelo aqui. Se você for num cassino, né, e você selecionar as coisas onde você tem maior probabilidade de se dar bem, você eventualmente talvez vá para a mesa de blackjack, aí onde você tem uns 45% de chance de ser bem sucedido. Eu acho que a bolsa, ela oferece oportunidades onde você tem as probabilidades na casa dos 60%, às vezes 70% de chance de ser bem sucedido. Se você for olhar o nosso histórico desses 20 anos aí, a nossa taxa de sucesso, de acertos, ela é de 57%. Você não precisa acertar todas. Você precisa desenvolver alguma coisa com consistência. E o que a gente faz, como eu disse antes, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer com o Brasil, o que vai acontecer nas próximas eleições, o que vai acontecer na Argentina. Mas o que a gente tenta entender é quais são os cenários plausíveis. E uma vez entendendo os cenários plausíveis, a gente tenta entender o que são as probabilidades de cada um desses cenários se desenvolver. E depois entender o que está implícito nos preços, o que o mercado hoje em dia precifica. Eu acho que os mercados são agentes relativamente eficientes, que tendem a especialmente bons em colocar nos preços as hipóteses centrais, ou seja, as coisas mais prováveis. O que, obviamente, deixa todo um outro espectro de coisas, daquilo que pode ser diferente, muitas vezes subprecificadas. Não é sempre assim, tá? Às vezes você tem... por exemplo, eu lembro que eu tive na Argentina antes da eleição do Fernandes, em 2019, e cara, para mim foi uma situação muito curiosa, porque eu estava numa viagem com outros investidores e quando você olhava, o mercado devia atribuir mais de 50% de chance de que o Macri fosse bem sucedido naquele momento. Mas, cara, você olhava as pesquisas de opinião e mesmo conversando com boa parte ou dos analistas políticos ou das pessoas, não era isso que era meio consenso. De certa forma, o mercado, talvez por ter muitos investidores ali que sejam de fora e tudo mais, estão olhando o que bancos estão escrevendo, não sei exatamente a explicação, mas o fato é que existe uma desconexão muito grande. E ali talvez é uma situação inversa. O normal é você ter o mercado subprecificando os cenários que não são os cenários de maior probabilidade. Então o que a gente faz basicamente é tentar procurar apostas em eventos que, digamos, tem um 30% de chance de ocorrer, mas eles estão sendo precificados pelo mercado a 10%. E eu consigo ter uma gama, um número de eventos, de apostas que eu consigo fazer, que são independentes entre elas e que me dão diversificação, inexoravelmente no longo prazo a gente vai tender a ganhar. Agora, óbvio que isso aí acaba resultando em retornos que às vezes eles acontecem num período curto, porque muitas vezes é natural, né? Você vai ter muitas coisas que perdem, você não controla quando as apostas dão certo. Mas, na lei dos grandes números das probabilidades, alguma hora isso funciona. No histórico da Apollo, lembra de algum de cabeça, assim, algo que deu muito certo e algo que deu muito errado, assim? Você até tocou num ponto que é um ponto muito interessante, porque já que a gente estava falando de apostas, pensa poker, por exemplo, né? No poker, às vezes você pode fazer uma aposta que ela faz muito sentido pensando em termos de probabilidades, né? Sei lá, você tá uma mão muito boa, você vai lá e faz uma aposta grande e eventualmente ela dá errado. Porque você não está trabalhando com 100% de probabilidade. 20, 30% de probabilidade é uma probabilidade muito grande. E você está falando de uma rodada, né? E às vezes
Ou seja, você às vezes faz tudo certo e dá errado. E muitas vezes também tem o lado exatamente o oposto, em que você fez uma aposta que era uma aposta muito ruim e, sei lá, você fez uma aposta com 2 pares. E aconteceu, cara, isso acontece eventualmente, que você foi sortudo, deu certo. Então eu vou contar 2 situações assim da gente que eu acho que são grandes. Eu acho que a gente fez tudo certo, análise correta, mas deu errado. A gente fez um trade em 2018, 19 em bonds de Venezuela. E a nossa aposta ali, a gente fez um estudo bem grande. Eu fui lá algumas vezes e a gente entendeu que toda situação desse tipo, de um país que teve uma crise, uma queda de produto tão grande quanto a que ocorreu na Venezuela, fora de períodos de guerra, em praticamente todos você tinha tido ou uma mudança de governo, ou algum tipo de composição de mudança de políticas. Talvez o caso que era o mais tenebroso, assim, que se aproximava disso, era no Zimbábue, onde não teve mudança de governo, mas em certo momento, devido às pressões, eles acabaram fazendo um acordo com a oposição, e isso mudou a política, gerou retornos. Foram 2, 3 anos onde foi possível ganhar-se muito dinheiro. E no caso da Venezuela, a gente entendia que era uma situação onde você poderia ter uma recuperação do investimento muito boa, porque para você voltar a produzir petróleo, você precisa de muitos novos investimentos, e para ter segurança jurídica e novos investimentos, você precisa acertar toda a dívida com os credores anteriores. Então, e você tem com que acertar, porque afinal de contas, se você vai ter petróleo depois, você pode usar isso aqui como recurso para poder fazer um acordo com os credores. Nem que seja para você se manter no poder ali. Exatamente. E, cara, veja você, eu acho que o que se passou na Venezuela, de você ter um lugar onde o PIB caiu, coisa de tipo 70%, e o grupo dominante, né, se manteve no poder, mesmo com toda essa contração, e sem fazer uma grande mudança. Foram feitas mudanças econômicas, tá? Mas não tão drásticas e sem fazer algum tipo de acordo, eu acho que é a primeira vez na história. E agora eu vou dar outro exemplo em que eu acho que a gente foi sortudo. Há muito tempo atrás, eu acho que na nossa história foi um dos trades, talvez, pontuais mais relevantes, onde a gente mais ganhou dinheiro, foi quando a gente fez uma aposta grande, diversificada, em vários home builders, depois daquela grande crise financeira. E ali, a conta que a gente fez naquele momento foi uma conta de valor de liquidação. Então, basicamente, a gente chegou à conclusão de que boa parte daquelas companhias, que na verdade tinham nos seus balanços ou empreendimentos em andamento, ou terrenos, ou unidades prontas, cara, isso aqui é fácil. Eu pego, liquido isso aqui, pago as dívidas e o que sobrar é meu. E a gente fez essa lógica, a gente fez uma aposta que era uma aposta muito relevante para o fundo, isso deu certo, né? A gente teve retornos maravilhosos, mas depois, como a gente continua investindo no setor, né, e eu diria que hoje a gente tem um track record muito longo de investimento no setor, a gente entendeu uma coisa. Esse valor de liquidação, ele é um valor puramente teórico. Porque o tempo que você leva para poder fazer essas liquidações todas, em geral, é um tempo muito maior no mundo real do que a gente vê no Excel, a gente que vem no mundo financeiro, e normalmente imagina. Né? E quando você olha o custo de despesas que você tem para poder fazer essa desmobilização, isso morde, em geral, uma boa parte daquilo que você esperava capturar. Então eu diria que depois, quando isso tudo passou e olhando esse trade, a lógica que nos inspirou, eu diria que a gente foi muito mais sortudo do que astuto. Deu certo, mas podia ter dado muito errado. Podia ter dado muito errado. Exatamente.